Oi, oi, bom dia. Segunda-feira e a gente vai falar sobre a bela noiva. A gente está estudando o Guia do Estudo da Bíblia, alusões, imagens e símbolos, como estudar as profecias nesse trimestre aí de abril, maio e junho. E durante a semana, o tema da semana é imagens do casamento, fazendo essa comparação, interpretando a Bíblia do jeito certo, pegando o fundamento em Gênesis, os conceitos do casamento e como Deus quer ensinar pra gente o relacionamento que Ele quer ter conosco, com o povo dele, tá bom? Então, fica até o final, vai ser rapidinho, vai valer a pena, vale a nossa salvação. Logo após a vinheta. Bem, vamos lá então fazer aquele compartilhamento de tela. A segunda, imagens do casamento, como eu falei, é o tema da semana. E a gente vai estudar aí a bela noiva hoje, 14 de abril de 2025, tá bom? Então fica conectado aqui comigo, tá? Pra gente ver o que é que a lição de hoje nos traz aí de aprendizado. Pegando aqui a lição fácil do professor Gilberto Brasiliano, ele começa com a introdução muito semelhante ao que está no guia, né? Ele começa fazendo a introdução bem semelhante com o que está no guia de estudo aqui, né? Oficial da lição da Escola Sabatina. Deus é surpreendente quando quer demonstrar o seu amor e seu interesse por seu povo. Assim sendo, ele descreveu um casamento improvável quando falou do resgate de Israel como se fosse uma criança abandonada no meio do deserto para morrer, e que ele a achou, limpou, banhou, cuidou, levou para casa e depois da criança já crescida e se tornando uma mulher, ele casou-se com ela para dar-lhe um nome e toda a honra que merecia, além de proteção e posses. Deus usou a figura do casamento para mostrar o quanto sua ligação com seu povo era indissolúvel e como seu amor e fidelidade solicitava também amor e fidelidade da parte do seu povo, né? Então, o guia de hoje da segunda, né, a lição de hoje fala dessa relação aí, né? Aqui no guia fala, ó, Deus disse a Israel que sob seus cuidados a nação se tornou muito bonita. Está em Ezequiel, capítulo 16, no verso 13. Aí continua, na época de Davi e Salomão, reis de Israel, isso era especialmente verdadeiro. Deus cuidou tanto, né, que destacou. A rainha de Sabá viajou de longe para ver o esplendor de Israel. Está no 1 Reis, capítulo 10, do verso 1 ao 13. As nações comentavam sobre ela, porque Israel, né, que era o povo de Deus, era a noiva do Senhor. Muita gente interpreta isso errado. Quando a Bíblia fala que o povo de Israel, né, é o povo eleito, o povo escolhido, a nação santa, não é porque Deus queria salvar apenas o povo de Israel. Que tem muita gente interpretando a Bíblia assim, que Deus só veio Jesus, o povo de Deus salvo era só Israel. Não. Israel foi escolhido, foi eleito, nação santa, para ser a testemunha viva de Deus aqui na terra, para ser o povo exemplar, para ser o povo que ia mostrar através do seu testemunho, da sua vida, a pregação do evangelho, o cumprimento das profecias. Então, Deus escolheu um povo, uma nação, né, que de forma especial para ser a testemunha dele, para divulgar a profecia, para testemunhar. Só que infelizmente o povo não aceitou Jesus, traiu, infiel, fez um monte de asneira, e Jesus veio e o líder do povo de Israel, os judeus, né, ali o líder, os saduceus, os fariseus, os escribas, negaram a Cristo, né? Não entenderam, porque distorceram tudo, sendo usados pelo diabo, né? Então é interessante a gente fazer essa observação, tá? Porque Deus quer salvar a todos, diferente de muitas narrativas que tem aí, de que só uns vão ser salvos, outros não. Deus quer salvar a todos. Aí cabe o livre-arbítrio da pessoa aceitar ou não. Se a pessoa aceitar, a chance é grande de ela estar lá. Se ela não aceitar, Deus não vai levar ninguém obrigado, né? E aí a Bíblia deixa claro, apesar dessa infidelidade, né, desse imerecimento, Deus ainda assim toma, cuida, zela, perdoa e vai, por misericórdia, amando e tentando colocar essa noiva no caminho certo. Então, esse é um tema recorrente na Bíblia, né? A noiva de Deus é bonita não por causa de algo que ela fez, mas porque o Senhor derramou seu favor sobre ela e a tornou assim. Então, tudo que a gente tem, que a gente demonstra, não é nosso, o mérito não é nosso, não é pelas nossas obras, não é porque a gente merece, é porque Deus, de graça, dá pra gente isso, né? É uma misericórdia e a graça que Jesus veio. De igual modo, somos belos aos olhos do céu, não por causa de algo que a gente faz ou de quem somos, né? Por merecer, mas pela graça que Deus nos deu, enviando Jesus, né? Somos belos por estarmos revestidos com a justiça de Cristo, que é a justiça de Deus, em pessoa. 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 21, deixa isso claro, tá bom? Aqui no finalzinho do guia ele fala, ó, tudo estava bem até que algo aconteceu.
Mas você confiou em sua beleza, e a sua fama fez com que você se prostituísse, e você se ofereceu a todos os que passavam para ser deles. Tá? No profeta Ezequiel, na Bíblia, capítulo 16, 15, falando da prostituição. Se achou tal, né? Se achou tanto o povo de Deus, o povo de Israel, os líderes religiosos, que acabou se prostituindo com ideologias, narrativas, com paganismo, né? Com distorções totalmente diferentes do que Deus tinha orientado, né? Então, a Bíblia é uma mensagem só, a aliança sempre é uma, a gente diz isso, né? E a gente foi criado para glorificar Deus. Mas quando as criaturas pensam que a sua beleza vem delas mesmas, essa beleza perde seu valor e surgem os problemas. E foi assim que tudo começou no céu com o anjo de luz, Lúcifer. Ele achou que ele era, né, a sua beleza, a sua formosura, o seu resplendor, o mais belo dos anjos. Ele achou que poderia ter mais do que ele foi criado para ser, né? A criatura queria ser criador, queria sentar no trono de Deus, ser maior que o Altíssimo. Então, a história vem se repetindo, e é isso que ele faz com orgulho, com o ego, com a vaidade nas pessoas. Então, ele deixa tudo que aconteceu com ele, que é o mistério da iniquidade, que ele levou anjos lá no céu, provou rebeldia, questionou o caráter de Deus de ser amor, justiça, santidade e verdade. Então, está fazendo o ser humano ir pelo mesmo caminho dele. Então, que a gente possa ficar atento, né? Aqui no guia, nos slides aqui, traz uma pergunta, né? O guia também tem uma pergunta logo no iniciozinho aqui, ó. Leia Ezequiel 16, capítulo 16, no verso 4 ao 14, tá? Então, dá um pause aí, leia com carinho para você ver, entender essa história aí. O que é que a história dessa noiva nos ensina sobre as intenções de Deus para conosco? Dessa criança que estava abandonada ali. Então dê um pause, estuda aí, lê a sua Bíblia para você fazer esse exercício, tá bom? Que eu já vou dar continuidade aqui. Então, conforme Ezequiel 16, como a história de uma menina abandonada e resgatada e que se tornou noiva, mostra as intenções de Deus para conosco. Aí tá, eu não vou ler aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas dá uma lida, estuda. E no final a resposta é essa. Deus mostra que através dessa analogia aí, né, dessa história, que mesmo que seu povo seja desprezado e rejeitado por todos, que vai acontecer isso, aconteceu e vai acontecer de novo, né? Vai ter perseguição aos cristãos genuínos, fiéis. Então, ainda que todo mundo despreze, rejeite, persiga, abandone, ele o tem por precioso e cuida dele, e o resgata e faz-lhe bem porque o ama, né? Então, esse é o amor genuíno. E a Bíblia fala, né, que se Deus cuida das aves, dos passarinhos, também há de cuidar de nós, né? Então, que a gente possa crer. Então, aqui no final tem uns comentários também de Ellen White, e é interessante a gente compartilhar alguns pontos que ela coloca aqui, ó. Ela coloca tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, as relações conjugais são empregadas para representar a terna e sagrada união que existe entre Cristo e o seu povo. Isso está claro, né? Ele diz: como o noivo se alegra com a noiva, assim o seu Deus se alegrará com você. Aquele que concedeu Eva para ser companheira de Adão realizou seu primeiro milagre numa festa de casamento. Não foi à toa, né? Cristo honrou a relação matrimonial, tornando-a também símbolo da união entre ele e os remidos, o povo que o aceita, né, que aceita a salvação. Ele próprio é o esposo, a esposa é a igreja, na qual diz: você é toda linda, minha querida, e em você não há defeito. Está lá em Cantares, capítulo 4, no verso 7, né? E aqui vem trazendo essa importância de a gente aproveitar esse relacionamento que Deus tem com a gente para a gente colocar na nossa vida prática de nossa relação humana aqui, né? O vínculo da família é o mais íntimo, o mais afetuoso e sagrado de todos na Terra. Por isso que o diabo está querendo destruir, vem destruindo a família, o padrão de família, o relacionamento e o amor entre a família, né? Foi designado para ser uma bênção à humanidade. Assim ocorre sempre que o pacto matrimonial é firmado de forma inteligente, no temor de Deus e com a devida consideração de suas responsabilidades. Isso está no livro A Ciência do Bom Viver, da escritora Ellen G. White. E ela finaliza aqui com um texto que está no livro Parábolas de Jesus, falando, ó, implantando em seu coração os princípios de sua palavra, o Espírito Santo desenvolve nas pessoas os predicados de Deus. Então, quem é cristão, quem aceita, quem estuda, quem está em comunhão com Deus, acaba absorvendo as características, né, de Deus. A luz de sua glória, seu caráter, deve refletir-se em seus seguidores. Assim devem glorificar Deus e iluminar o caminho para a mansão do esposo, para a cidade de Deus e para o banquete das bodas do Cordeiro. Amém, né? Finalizando, mandar mais um slide aqui que eu achei interessante essa ilustração que o professor Gilberto Brasiliano traz, ó. A união conjugal pode ser comparada a dois porcos-espinhos no Alasca. Esse exemplo de dois animais que tem lá. Com a chegada do inverno, a neve, o frio violento, eles começaram a ficar mais juntinhos. Então se juntam ali, né?
mas muito juntos começavam a se espetar, o espinho de um fica furando do outro, então eles se separam. Mas quando se separa, o frio bate de novo, né? E eles se juntam novamente. E aí, para suportar o frio, eles acabam se ajustando ali, sendo tolerantes com as furadas de um no outro, né? Porque se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É assim que tem um ditado popular que fala, né? Ou seja, estão se furando, mas se ele se afastar, vai morrer de frio. Então, o casamento é o mais difícil dos relacionamentos humanos. Exige paciência, perícia, tato, maturidade, ajuste emocional e, sobretudo, espiritual, né? Deus com seu povo teve que ter paciência para perdoá-los e ajudá-los no relacionamento como num casamento, né? Então, fica aí essa ilustração que é bem real, né? A gente tem que ter paciência, a gente tem que entender que somos pessoas diferentes, com seus espinhos, com seus traumas, com suas dificuldades, com sua maneira de enxergar a vida, mas quando a gente decide se unir, a gente precisa se tornar um só. A gente precisa ter comunhão, ter convívio, ter relacionamento íntimo para a gente poder se entender e ajustar o que é melhor de uma forma como os espinhos fizeram aqui, ó, tolerar um erro do outro, né? Alguém tem que ceder para a gente poder conviver junto num ambiente saudável. E é assim que Deus fez, apesar do povo de Israel não ter sido fiel, né? Então, que fique aí esse aprendizado do guia de hoje. Se você gostou, curte, comenta, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para você receber aí os avisos dos vídeos novos. Essa é a forma que você tem para agradecer a gente aqui por esse tempinho de recapitulação do estudo da Bíblia, tá bom? Então, não vai doer nada, não custa nada, só que vai ajudar muito o canal aqui, tá? Ajudar a levar essa mensagem para outras pessoas, porque o YouTube vai entender que o conteúdo é importante e interessante, tá bom? E também vai ajudar você a receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. E não é só da parte de estudo da Bíblia, que eu posto coisas de vários assuntos, tá? De criptomoedas, de negócios, de investimentos, de utilidade pública, tá bom? Então, espero que você seja um membro aqui acompanhando o nosso canal. Um forte abraço, sucesso, fique com Deus.